como conduzirem a vida delas, de como conduzirem os relacionamentos e tudo mais. Qual que é o problema, né? Se assim, na vida real, né, as coisas não são como a gente foi condicionado a crer, né? Então aí que entra a questão da Red Pill, que é você ver a vida por uma outra ótica. Na verdade, você vê a realidade como ela é. E nem sempre a realidade ela é linda, maravilhosa e cheia de coisas boas, né? Então assim, eu vou te dar um exemplo muito prático, né? Todo mundo, de alguma forma, segue aquele roteirão pré-programado. Como conduzirem a vida delas, de como conduzirem os relacionamentos e tudo mais. Qual que é o problema, né? Se assim, na vida real, né, as coisas não são como a gente foi condicionado a crer, né? Então aí que entra a questão da Red Pill, que é você ver a vida por uma outra ótica. Na verdade, você vê a realidade como ela é. E nem sempre a realidade ela é linda, maravilhosa e cheia de coisas boas, né? Então assim, eu vou te dar um exemplo muito prático, né? Todo mundo, de alguma forma, segue aquele roteirão pré-programado, né? Então assim, ó, saia da escola, vá para a faculdade, faça um curso XYZ, depois você começa a namorar uma menina com 20 e poucos anos, mas já vai pensando em casar. Se você casar depois dos 30, tiver filho depois dos 30, já tá tarde, né? E aí compra uma casa própria. Então assim, existe um roteiro, né, que as pessoas seguem meio pré-programado de vida, e na falsa ilusão de que aquilo vai trazer algum tipo de felicidade, né? Porque se todo mundo tá fazendo, esse deve ser o correto, né? Só que aí no final as pessoas quebram a cara. Quebram a cara de diversas maneiras. Quebram a cara no trabalho, quebram a cara nos relacionamentos, né? Os homens passam por traição, as mulheres passam por traição, o casamento vai ladeira abaixo, né? Surge um filho inesperado na história. Então assim, resumindo, né? Tanto homem quanto mulher acabam perdendo o controle da vida, de alguma forma. Em graus diferentes, né? E a Red Pill entra justamente para poder trazer uma nova luz, para trazer uma visão realmente de como a dinâmica do sexo funciona, tá? E aí o cara poder escolher que tipo de jogo ele quer jogar. Então assim, eu já sei quais são as regras de um jogo, de um relacionamento, de uma interação de homem com mulher, ou de um casamento, por exemplo, né? Tô a fim de jogar esse jogo ou não, tá? Então assim, esse é o melhor conceito que eu gosto de introduzir a Red Pill, né? Você conseguir enxergar de fora do que as pessoas estão fazendo, e você conseguir ter o controle da sua vida e das todas as suas ações, enfim, né? Sim. Olhando para essa ótica, eu sempre costumo pensar que foi porque mudou muito rápido a dinâmica e nossos pais que ensinaram a gente, e eles ensinam a dinâmica que eles aprenderam. E a dinâmica nos últimos 20 anos mudou completamente, de trabalho e de relações. Muito de trabalho. Tudo saturou, tudo que antes ganhava bem, advogado era bem, se entrar na faculdade de Direito ou de Engenharia era coisona apenas 10 anos atrás. 10 anos atrás, Engenharia e Direito, eu lembro muito bem, é muito nítido isso pra mim, que nessa época eu entrei em Engenharia, 10 anos atrás. E caramba, festa, é motivo de gente colocar outdoor em cidade pequena, né? Eu não fiz isso, claro. E aí, hoje... Você pega a página de meme de engenharia, os próprios engenheiros ficam se zoando, falando que assim, e aí, vai ser Uber ou 99? Aí a parada tá desse nível. Aí sai uma reportagem ontem, não sei se você viu no Folha, um negócio falando dos advogados. Um advogado lá que pensou, um senhor, né, de 50 anos, cara, na cabeça dele, ele pensou que com diploma e com a AB na mão, ele estaria meio que encaminhadão na vida. E hoje ele tá como Uber, porque não tá conseguindo. Então, hoje, não sei se você sabe desse dado, mas existe um advogado para cada 190 pessoas, habitantes no Brasil. Isso é muito, velho. É muito, muito demais. Aí tu pega na dinâmica dos relacionamentos, também com redes sociais. Eu sempre pensei na Red Pill com relação, quando eu vou explicar, né, mais para relacionamentos. Mas você abriu um pouco para todos os sentidos. Mas explica um pouco pra galera sobre a Red Pill no relacionamento em si. Tá. Na questão, inicia leve, vai pegando leve aí com a galera. Pois vou moer o pau aqui, velho, foda-se, tá? Não, mas assim, ó, eu acho que todo mundo acaba caindo, né, no primeiro momento na questão da Red Pill nos relacionamentos, porque é onde geralmente as pessoas quebram a cara. E quando eu falo as pessoas, eu costumo dizer que geralmente os homens quebram a cara, mais do que as mulheres, né? Então você vê uma galera que cai na Red Pill, maioria esmagadora do sexo masculino, né? E aí, por quê? Então, assim, a gente tem N fatores que eu costumo dizer assim, que só a Red Pill explica, que você não encontra explicação em nenhum outro lugar. Exemplo muito prático, né? Então, por exemplo, a síndrome do cara bonzinho.
Então, sabe aquele cara romântico que a gente vê em filme, que o cara tá lá e ele ele aborda... Pra sair, ó, dá uns tapas no você já daqui a pouco, hein, mano? Eu era. Ah, bom. Aí sim. Sabe aquela coisa de, você presentear a menina que você tá afim com flor, e aí você demonstrar o quanto você gosta dela, mano, isso é tudo bobagem. Aí você vê um puta de um cara bad boy, filha da puta, desculpa, pode falar palavrão ou não? Pode falar? Pode algumas coisas? Depois vocês colocam aquele apitinho lá e aí corta, né? Aqui não tem pi não, meu amigo. E aí na cabeça do cara, o cara não consegue entender como que um cara que às vezes é um baita de um filho da puta, né? Ele consegue dormir com aquela menina e você tá entregando flores e você vai dormir sozinho, né? E a Red Pill, ela explica muito isso, tanto a nível de estatístico, né? Então assim, o que as mulheres preferem em número, né? Quanto a nível comportamental. Ou seja, veja o que as mulheres fazem e não o que elas falam. Então, isso a gente tem N caminhos para destrinchar por aí, né? Então, essa questão, por exemplo, do homem bonzinho, que o homem bonzinho termina por último e tudo mais, a Red Pill explica com muita precisão, né? E é muito engraçado porque a mulherada, tipo assim, ela se incomoda um pouco com isso, né? Ela acaba se incomodando porque ela sempre vai falar nas redes sociais que tá sozinha, que tá carente, queria um cara pra tá... Domingo à noite, abraçando, assistindo Netflix, as porra toda, né? Mas o fundo, cara, quem tá tomando o coração e a mente dessa mulher é um cara que às vezes é um puta de um filho da puta, entendeu? É um cara que não vale nada, né? E até o fato dele não valer nada também tem um sentido... também tem um apelo muito forte, né? Porque geralmente são os caras que não estão ligados emocionalmente, tá? A mulher, assim, ela no geral, ela não vai ter dó de um cara que é muito emocionado, que demonstra muito carinho, até porque isso demonstra uma certa fraqueza masculina. Então a mulher quer um cara que bata a pica na mesa e se garanta verdade. Como homem. Dizem que, até eu escutei uma frase ontem do Pondé, muito interessante aí no podcast dos meninos, inclusive parabéns aí ao Redcast, uma frase interessantíssima. O homem emocional só é interessante nas 3 primeiras páginas. Nas outras 150 páginas, se ele continuar emocional, maluco, pé na bunda. Já era, né? Vai vazar, a mulher não adianta. A mulher pode falar que quer o cara bonzinho, mas tem umas que elas vão querer o cara bonzinho quando elas estão lá na The Wall. Que é uma fase, um período da mulher que a gente vai comentar mais pra frente aí. Galera, eu sou consumidor do conteúdo Red Pill, por isso que meus convidados aqui são do naipe aqui da Red Pill. E vocês vão aprender muitos termos, vamos ensinar pra galera hoje, esses termos que a gente usa aqui no nosso mercado, na machosfera que chama, né? E pra galera ficar inteirada desse mercado e de alguns porquês que a mulher fala uma coisa e, na verdade, ela faz outra. E isso, pra mim, não entra. Parece que é muito subconsciente. Porque se a gente perguntar pra 100 mulheres aqui agora, embaixo, aqui na Paulista, o que tu prefere? Tu prefere um caráter ou beleza? Cara, 100% vai dizer que prefere caráter. Com certeza. Mas coloca o maluco Shed, coloca um cara bonitão no meio. Queixo quadrado, 1,90. Exatamente, não tem como. Na frente dela e coloca ali o bonzinho, o bom caráter e tal. Mas vou conhecer, não sei o que. Não adianta. Quem vai te levar pra casa no final do dia de Fusca é o Shed. Exatamente. Uma coisa que é legal, gente, até já que a gente tá falando um pouco sobre emoção e tudo mais, né, Aleph? Uma coisa que eu acho que assim é muito importante a galera separar, né? É que a mulher, ela prefere o cara que cause emoções nela, mas que não seja um cara emocionado por ela. Então tem uma diferença muito grande nisso que os caras não entendem, né? Então assim, não necessariamente o cara tem que ser um cara desprovido de emoções e tem que ser um cara rígido, um cara totalmente flexível. A questão não é essa. A questão é quanto de emoção que esse cara consegue causar nessa mulher, sem ele se sentir emocionado. Então essa é a grande virada de chave, né? Então a mulher, ela consegue sentir isso com muita clareza. Essa questão da confiança masculina, assim, falar, porra, o cara me leva pra altura e me derruba no chão e me leva pra altura.